Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nós estamos estudando nesse trimestre as lições bíblicas da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, que tem como título os ataques contra a Igreja de Cristo. Eu sou o pastor Jean Douglas, vou estar aqui compartilhando com você algo sobre a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Vamos à lição? O texto bíblico áureo da lição de hoje diz: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, ensino, educação, redarguir, que seria responder, rebater com argumento, para corrigir. A escritura serve para corrigir aquilo que está errado, para colocar as coisas no eixo, né? Para alinhar os princípios, para instruir em justiça. Instruir aqui está diretamente ligado também à palavra ensino, à palavra doutrina, né? Instruir em justiça. Se você continuar o texto, Paulo vai dizer para que o homem esteja preparado, né? Perfeito para toda boa obra. E o título da lição, que fala sobre a sutileza da relativização da Bíblia, já encontra aqui o seu primeiro obstáculo, que é a inspiração, né, das Escrituras, que nós vamos falar mais à frente. O que seria sutileza? A sutileza seria justamente o engano, a sedução, né, da relativização da Bíblia. Né? Quando você ouve uma mensagem, uma pregação, que ela vai de acordo com aquilo que você quer escutar, que você quer ouvir, com certeza você se torna mais aberto a receber essa mensagem. Você se torna suscetível emocionalmente, né, a aceitar essa mensagem que vem de acordo com aquilo que você quer ouvir. Não é verdade? Então, esse relativismo está relacionado a essas novas doutrinas, né? Esse novo modelo de pregação que tem invadido muitos púlpitos, né? Infelizmente no Brasil também, mas principalmente na América do Norte e na Europa, né? onde há uma frieza espiritual muito grande por causa do relativismo. Né? O relativismo, ele afirma que o conhecimento é relativo, que a verdade é relativa. E quando você diz que a verdade é relativa, você automaticamente nega os absolutos. A Bíblia é um livro de absolutos divinos. Não é verdade? O relativismo, ele desconstrói as verdades pré-determinadas. Por exemplo, Deus criou macho e fêmea. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou um terceiro sexo, não existe um terceiro sexo. É homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Você pega lá Gênesis 1, 26, 27 em diante, você vai confirmar isso, né, essa verdade bíblica. Por exemplo, Deus instituiu o casamento. O casamento original está lá na Bíblia, Gênesis 2, 24. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, serão os dois uma só carne. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família. Nesse mesmo texto nós vemos a instituição do casamento e a instituição da família. São verdades, né, originais, digamos assim. O casamento original, a família original, são verdades originais e pré-determinadas pelas Escrituras. Tem vários outros exemplos, mas um outro exemplo é Cristo. Deus determinou um caminho para que o homem pudesse se aproximar dele. Esse caminho é quem? Cristo. João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São absolutos divinos que automaticamente quem é seduzido pelo relativismo, ele passa a negar essas verdades bíblicas, seja isso conscientemente ou inconscientemente. Há uma negação das verdades absolutas da Bíblia. Então, o relativismo, ele sempre busca o ponto de vista do outro. Existem várias verdades, não há certo e errado, de forma absoluta. Para esse tipo de pensamento, todas as opiniões ela têm o mesmo valor. De maneira que isso tem atingido até mesmo a igreja. Justamente isso que a lição está tratando hoje, a sutileza da relativização da Bíblia, onde? Na sociedade que nós estamos inseridos apenas, no meio onde nós estamos inseridos, onde estão fazendo de tudo para acabar com essa cultura judaica cristã que predomina
né, no nosso país, né, e principalmente no Ocidente, né, em outros países da Europa, por exemplo, né, que predominam, que deveria predominar. Então o relativismo ele vai desconstruir tudo isso. Tá? E isso é característica do espírito desta era, como está no tópico 1. O que é o espírito dessa era? O que seria o espírito dessa era? O espírito dessa era, Paulo chama de espírito deste mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2. O apóstolo João, em 1 João 2,18, ele fala sobre o espírito do anticristo. Ele diz: sabemos que o anticristo já está vindo, mas também sabemos que muitos se têm feito anticristo no nosso meio. Saíram de nós, mas não pertencem a nós, porque senão teriam ficado no nosso meio. Então, a sedução da relativização bíblica é algo tão forte, nessa sedução, esse engano, que muitos têm saído hoje, né? Na pós-modernidade, muitos hoje têm saído do seio da igreja, do nosso meio, gente que tem doutrina, que tem fundamento, que tem conhecimento, que cresceu ouvindo o evangelho, ouvindo pregação genuína da palavra, aprendendo a palavra, e hoje se mudaram sua forma de pensar, né? Foram seduzidos por esse falso evangelho, por essas falsas doutrinas. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeça, não ilumine essas pessoas. Então, o que é esse espírito deste mundo, espírito dessa era, esse espírito do anticristo? É que se levanta contra tudo que vem, que é de Cristo, que vem de Cristo, contra a sua palavra. Então, a relativização bíblica é fruto também de doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Doutrina de demônios e espíritos enganadores, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E aí entra a questão do politicamente correto. Muito crente quer ser politicamente correto para não ser radical. Não gosta de ser taxado de radical. Se eu for politicamente correto, eu vou ser bem visto, vou ser aceito, vou poder continuar sendo crente e continuar sendo aceito por todo mundo, agradando todo mundo. Mas a verdade é que ser cristão é ser radical. A partir do momento que você se torna um cristão, você se torna um radical, não tem jeito. A cultura do cristianismo é a contracultura, a cultura do mundo, não tem jeito. Ser cristão é ser radical. Não dá para ser cristão e ficar em cima do muro. Em Apocalipse 3, 15 e 16, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus ele diz: conheço as tuas obras, antes fosse quente ou frio, ele vai dizer, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aquela questão de fazer uma média com Deus e uma outra média com o diabo. Esse politicamente correto é extremamente pernicioso para o cristão, consequentemente para a igreja. É o politicamente correto. Uma outra questão que é levantada na lição de hoje é que essa questão da relativização da Bíblia, essa questão do politicamente correto, ele acaba por abrir brechas para que outros evangelhos surjam. Esses evangelhos surgem de quê? Surgem dessas brechas. Em Gálatas 1,9, Paulo ele vai dizer que ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo vos anuncie outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, você tem hoje a mentira misturada com a verdade e a mentira disfarçada de verdade. Há uma mistura da mentira com a verdade e a mentira disfarçada de verdade. Esse é o engodo, essa é a sedução. E aí surgem as novas teologias. Nós temos hoje a hipergraça, Deus é amor, Deus inclui e aceita todos. E não é verdade, Deus não nos aceita como nós somos. Ele nos recebe como nós estamos, no estado em que estamos, mas Ele não nos aceita como nós somos. Nós passamos por um processo de transformação. Há arrependimento, fé, conversão e há transformação. Então esse outro evangelho, que apresenta a mentira misturada com a verdade e a mentira disfarçada de verdade, faz com que novas teologias surjam, como essa hipergraça, pregações elaboradas para grupos específicos de pessoas.
pregação para agradar grupos específicos, para incluir grupos específicos. 2 Timóteo 4,3, Paulo diz que ele fala uma coisa interessante, que ele diz que nos últimos tempos as pessoas não suportariam a verdade. Né? Eles teriam comichão nos ouvidos, amontoariam para si mesmos doutores conforme os seus próprios desejos, voltariam seus ouvidos aos mitos, às fábulas. Então nós temos hoje um evangelho para cada um, é o que está acontecendo. Você vai por aí, quem prega, quem ensina em diversas denominações, você vê que tem um evangelho para cada um, um evangelho para cada grupo específico. Como se o evangelho como se a Bíblia precisasse se adequar às pessoas, né? se enquadrar nas pessoas e não as pessoas se enquadrarem na palavra de Deus e na Bíblia. Nós temos aí a teologia da missão integral, né, que aborda a questão do social, como se o evangelho fosse apenas trabalho social, assistência social. Muitos que se identificam com a esquerda, com o comunismo, vão por esse caminho, vão por essa linha de pensamento, como se a teologia da missão integral como se fosse uma espécie de cópia da teologia da libertação. É algo bem parecido, né, relacionado à esquerda. Se é que existe uma esquerda evangélica, né, como alguns defendem, que existe uma ala evangélica que é da esquerda, que é comunista. A gente sabe que o marxismo nunca vai concordar com o cristianismo, e o cristianismo nunca vai concordar com o marxismo, porque são filosofias, pensamentos totalmente opostos. Né? E aí nós temos também a teologia inclusiva. Esse tipo de mensagem, né? Essa teologia inclusiva, o nome já diz inclusiva, busca incluir todos. Recentemente, há pouco tempo atrás, teve um debate de um pastor evangélico e uma grande líder, né, de uma igreja que prega a teologia inclusiva, inclusive uma líder que foi pregadora da Assembleia de Deus, que foi um ícone, né, nos anos 90, e que abandonou a família, se casou com uma mulher e abriu uma igreja. Né? Esse tipo de coisa tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? No mundo todo. Essas teologias têm surgido, como essa teologia inclusive. Interessante que nesse debate, essa pessoa dizia para o pastor evangélico, dizia, olha, esse tipo de mensagem vai levar milhões de pessoas para o inferno, você devia se ouvir falando. Ou seja, se criou essa teologia, né? Essa teologia foi criada com base na Bíblia, distorção das Escrituras, novas interpretações das Escrituras, né? Para poder se adequar a grupos específicos da nossa sociedade, com a questão, com a mensagem de amor. Né? Não, aqui Deus ama a todos, nós incluímos a todos, nós aceitamos a todos. Esse tipo de mensagem, tem se multiplicado, né, no nosso meio, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E aí eles fazem uma hermenêutica centrada no homem. É aquilo que na teologia nós chamamos de exegese. Ao invés de fazer a exegese do texto, que é quando você procura exaurir do texto o seu significado para aquele tempo e como ele se aplica hoje, né? Essas pessoas estão fazendo a exegese. A exegese é quando você força o texto a dizer aquilo que você quer que o texto diga, para que o texto concorde com a sua opinião. Então, essas teologias têm surgido e têm prejudicado muito a igreja na atualidade. Né? Agora, a gente sabe que a Bíblia ela não muda, a Bíblia é atual. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, e é uma verdade. Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. A própria Escritura diz que aquele que acrescenta ou tira, né? Aquele que acrescenta algo às Escrituras, ou tira, ou omite parte das Escrituras, ou diminui, extrai alguma coisa da Escritura, diz que ele vai receber as maldições que estão contidas também nas Escrituras. A Bíblia ela é revelada por Deus, ela foi revelada por Deus. Como nós lemos aqui em 2 Timóteo 3,16, a Bíblia é inspirada por Deus, ela veio de Deus. O que é inspiração? A inspiração, ser inspirada significa que ela foi soprada por Deus, ela veio de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que nenhuma profecia é de particular
interpretação, mas os homens falaram movidos, impulsionados, inspirados pelo Espírito de Deus. A Bíblia, ela foi revelada por Deus, ela é inspirada por Deus, ela é infalível, ela é inerrante. Ela é inerrante. A Bíblia não muda. O ser humano muda, nós mudamos. Muitos têm mudado, muitos que pregaram a verdade durante anos, tiveram um ministério sólido, pregaram a palavra de Deus genuína durante anos, hoje se afastaram da verdade, deram ouvido a essas doutrinas de demônios, a espíritos enganadores e se afastaram da verdade, das verdades absolutas da palavra de Deus, se afastaram de Cristo e da sua palavra. Então, existe uma tentativa neste tempo de desacreditar a Bíblia. Tivemos há pouco tempo um pastor que disse, um pastor conhecidíssimo de igreja tradicional, ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada, atualizada. E recentemente um outro grande pastor também evangélico, ele declarou que a igreja passou a se tornar uma igreja inclusiva, uma igreja que pregou o evangelho durante anos, mas que esse líder já estava há algum tempo flertando com outras doutrinas, com outras teologias, já estava desviado, na verdade, do caminho certo, já estava ele mesmo questionando algumas questões bíblicas. Ele veio a público recentemente e declarou que a igreja dele agora é uma igreja inclusiva. A igreja dele não é uma igreja que ele pastoreia, é uma igreja inclusiva, tá? Mas a palavra de Deus, como nós lemos aqui, ela é inspirada, infalível e inerrante. Portanto, os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Então há uma tentativa de desacreditar a Bíblia, como aconteceu no passado, que queimaram Bíblia, que perseguiram gente que tentou propagar a Bíblia, que tentou tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas de todas as camadas sociais, foram perseguidas, alguns foram mortos por essa palavra. E nós temos ainda hoje no nosso país a liberdade de propagar a mensagem da palavra de Deus, de ler a Bíblia, e isso tem mudado até no nosso país. Existe uma perseguição por parte da esquerda, por parte da mídia, uma perseguição com os cristãos e com a palavra de Deus. Então essa tentativa de desacreditar a Bíblia, ela é na verdade uma tentativa inútil, porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Então a Bíblia continua sendo relevante para a nossa sociedade. A Bíblia cabe em qualquer cultura, em qualquer lugar onde você for, que você pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho ele cabe em qualquer cultura, porque o Evangelho, a palavra de Deus, ele não precisa se adequar ao homem e à cultura, não precisa. É o homem que precisa se submeter ao Evangelho, se submeter à palavra de Deus. Eu espero que você continue estudando, pesquisando essa lição. Aqui apenas um norte para que você possa pesquisar, aprimorar a sua aula. Vai lá no nosso canal, Crente Docente, no YouTube, ativa o sininho, curte, compartilhe, propague o nosso canal. Que Deus abençoe você, que Deus te capacite a ministrar uma ótima aula, uma aula genuína, biblicamente genuína, em nome de Jesus. Deus abençoe você.